Olá, gente, boa noite. Rede da Juventude, Nova Canaã. Bom demais estar aqui com vocês, ainda que seja por meio tecnológico. Mas aprove a Deus que esse momento fosse assim, não é verdade? Mas o desejo nosso é que cada um esteja bem no interior das suas casas, nos seus lares, que todas as famílias estejam bem nesta hora, apesar do momento difícil que estamos vivendo. Queremos dizer do nosso amor por vocês e da saudade que a gente está sentindo de reunir, né? Chegamos aqui na igreja, vimos tudo apagado, os bancos vazios, e nos deu saudade, né? De estar aqui todos juntos, rindo, brincando, louvando a Deus. Mas esse tempo vai voltar. Em nome de Jesus, esse tempo vai voltar. Então vamos tirar esse momento agora para a gente compartilhar um pouquinho, né? Cantar um pouquinho com vocês e também compartilhar um pouquinho do que a palavra nos diz e quer dizer nesta noite. Estou aqui com o Vinícius. Amém. É, Vinícius? Isso. Vamos cantar, louvar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. O levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nada vai nos separar do Teu amor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra
pertencemos ao Senhor. Amém, Senhor. Nada poderá nos tirar e nos arrebatar das suas mãos. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O resto nada mais pode nos separar do Senhor. Pertencemos a Ele. Verdade. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crer obras ainda maiores fará. Muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crer obras ainda maiores fará. Que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Amém. Nós cremos que o Senhor vai agir com poder e graça na nossa nação. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nossas vidas serão transformadas. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Você crê que nós temos a vitória em Deus, em Cristo Jesus? E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Te louvamos, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, porque só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e no céu. Te agradecemos porque Tu tens o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. Nós te agradecemos porque o Senhor não deixou de reinar. O Senhor continua sentado no alto e sublime trono e continua com o governo nas tuas mãos. Nada fugiu do teu controle. Nada fugiu, Senhor, do teu controle. O Senhor continua reinando. O Senhor continua dirigindo a história. E é nisso que nós estamos descansados, no controle e no governo do Senhor. Nós te agradecemos nesta noite por estarmos aqui, por todos aqueles que nos ouvem, estão nas suas casas, louvando e adorando ao Senhor nesta hora. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido, mas eu não vou falar e pregar sobre esse texto, mas eu vou ler aqui no celular a história de um jovem rapaz que fez desse texto a primazia da sua vida, a história da sua vida. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto
que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não vim hoje aqui, nós não viemos hoje aqui falar de coronavírus, porque esse assunto já está, esgotando os nossos ouvidos, a nossa cabeça, mas nós viemos aqui falar de algo que Deus pode fazer através de nós e através da nossa vida em meio à adversidade. Eu quero ler para vocês a história de um rapaz chamado David Wilkerson, um jovem pastor que fez desse texto, não considerou a sua vida preciosa para ele mesmo, contanto que ele cumprisse o que o Senhor Jesus Cristo tinha determinado para ele. Uma decisão simples de David Wilkerson, quando ele ainda era jovem, mudou a trajetória da sua vida. Ele, um dia, assistindo televisão, ele costumava assistir televisão, parece que de meia-noite às 2 da manhã. Um dia, ele se sentindo incomodado com aquilo, ele perguntou para ele mesmo, ou para Deus, o que aconteceria se ele trocasse, se ele pegasse a televisão dele e vendesse, se ele trocasse aquelas 2 horas que ele dedicava à televisão, se ele dedicasse orando e lendo a Bíblia, o que aconteceria? Então eu quero ler para vocês aqui no celular a história de David Wilkerson, o que isso fez na vida dele. Esse texto foi publicado numa revista, Impacto, em 2011. E o texto dessa manchete foi David Wilkerson, um exemplo de obediência radical. Conta-se que o famoso evangelista Moody ouviu alguém dizer: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com ele. Fecha aspas. E que logo a seguir declarou, abre aspas, farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser um homem assim. De fato, o mundo já foi impactado por algumas vidas individuais, por homens e mulheres totalmente consagrados a Deus e à sua causa. Porém, infelizmente, são histórias raras e isoladas. Deus tem um chamado singular para cada um de seus filhos. O difícil para nós é descobri-lo. Difícil não porque Deus quer que seja, mas porque estamos por demais envolvidos em nossas próprias ambições e atividades. Algumas pessoas superam essa dificuldade e descobrem, fecha aspas, abre aspas, a soberana vocação. Começam a segui-la com êxito, a persegui-la. Ao longo da caminhada, porém, acabam se perdendo por motivos diversos, escândalos, desvio doutrinários, exaltação pessoal e etc. E não conseguem alcançar a linha de chegada. Outros escapam dessas armadilhas, mas depois de um início muito promissor, ficam por anos, às vezes décadas, inativos, numa espécie de esgotamento espiritual e nunca mais conseguem reencontrar a sua missão. Nesse sentido, a vida de David Wilkerson foi um modelo. Ele encontrou o chamado de Deus para um novo e decisivo rumo em pelo menos 3 momentos distintos de sua vida. O primeiro é o mais conhecido porque foi relatado num best-seller que ele escreveu chamado A Cruz e o Punhal, do qual esse livro transformou a vida de muitos jovens, publicado em 1963. A história é tão impressionante que por si só teria sido bastante para deixar marcas permanentes naquela geração. Wilkerson poderia ter se contentado com os resultados daquela obediência inicial e com o grande sucesso de seu Teen Challenge, Desafio Jovem, em vários países. Mesmo que não tivesse feito mais nada, já teria sido uma vida incrível. O chamado de Deus, porém, não vem uma só vez na nossa vida. É preciso continuar atento, buscando e ouvindo e obedecendo em cada encruzilhada e etapa da caminhada. Wilkerson não ficou atolado nos processos administrativos de uma grande missão, nem se iludiu com a fama e com o poder.
Aprendeu a passar a responsabilidade para outras pessoas e a seguir o vento do Espírito Santo em novas e inesperadas direções. Em cada ocasião, foi preciso exercer o mesmo tipo de confiança e abandono que aprendeu da primeira vez. E em qualquer uma das crises sucessivas, ele poderia ter escolhido um caminho mais cômodo e tranquilo e ter deixado de completar a sua missão. Vamos dar uma breve olhada, então, em cada uma dessas ocasiões críticas que David Wilkerson entendeu um pouco mais sobre o chamado de Deus. O primeiro foi quando ele saiu do interior da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para as ruas de Nova York. No ano de 1958, Wilkerson era um jovem pastor na pequena cidade de Phillipsburg, no interior da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Depois de 4 anos ali, tudo parecia estar bem. Mas ele estava ficando cada vez mais incomodado. Não havia conversões. As pessoas estavam acomodadas dentro das 4 paredes. Não havia unção ou poder para transformar vidas. Era uma igreja pentecostal, mas sem a verdadeira presença de Deus. Certa noite, enquanto assistia, como de costume, a um programa de televisão no seu momento de descanso, David Wilkerson ficou aborrecido com o que estava vendo e desligou o aparelho. Uma pergunta nasceu no seu interior. O que aconteceria, Senhor, se eu vendesse a televisão e passasse esse tempo em oração? Ele fez essa pergunta para o Senhor. A partir dessa decisão, o primeiro passo, um pequeno passo de obediência à voz do Senhor, sem qualquer noção das consequências que viriam, David começou a usar esse tempo, da meia-noite às 2 da manhã, lendo a Bíblia, não para buscar uma mensagem e orando, mas não em favor de uma necessidade ou caso específico. Ele queria conhecer o coração de Deus. Pouco tempo depois, num desses períodos de oração, ele ficou estranhamente triste e inquieto. Tentando compreender o que estava acontecendo, levantou-se e viu uma revista Life em cima da mesa. Sentiu um estranho desejo de abri-la, mas achou que era apenas uma tentação para poder distraí-lo da oração. Com um impulso, continuou. Porém, ele abriu a revista e viu um desenho feito à caneta do julgamento em Nova York de 7 meninos que haviam cometido um assassinato bárbaro. Naquele momento, Deus encheu-lhe o coração de compaixão e deu-lhe uma ordem muito estranha. Vá a Nova York e ajude esses garotos. Para alguém que nunca estivera em Nova York, não sabia o que fazer para ajudar jovens criminosos, era uma ordem totalmente insana. Pior ainda foi o resultado. Quando chegou ao tribunal, seu pedido para falar com os adolescentes foi recusado. O juiz mandou retirá-lo da audiência. Contudo, sua obediência à voz do Senhor foi a chave que abriu o caminho para a primeira etapa do seu ministério: alcançar jovens viciados nas ruas da cidade e fundar Desafio Jovem, uma rede de centros de recuperação que continua até hoje com índices surpreendentes de sucesso. Bom, a segunda parte foi do sucesso evangelístico para uma mensagem profética. O Ministério Teen Challenge, Desafio Jovem, cresceu rapidamente e se expandiu para muitas outras cidades. David começou um ministério de cruzadas evangelísticas por todo o país e no exterior. Em 1971, ele fundou outra organização, World Challenge, com sede numa grande propriedade no estado do Texas, para administrar todas as ramificações do ministério, campanhas, literaturas e evangelismo. Um conjunto de eventos desencadeou uma nova crise na vida de David. Primeiro, a notícia de que sua esposa Gwen e a filha mais velha, Debbie, estavam com câncer. Segundo, uma crescente insatisfação com a falta de unção e poder nas cruzadas. Depois de uma reunião evangelística na Flórida, em que se sentiu especialmente vazio, David voltou para o ônibus e disse ao Senhor: "Para mim, chega." Terceiro, a tensão e a angústia interior por causa da mensagem de prosperidade e bem-estar pessoal, sem a visão da santidade ou da glória de Deus que estava começando a tomar conta das igrejas.
Convencido de que a organização World Challenge havia crescido demais e que o trabalho administrativo estava consumindo grande parte de seu tempo e recursos financeiros, David resolveu diminuir radicalmente sua equipe de 75 para 45 pessoas. Cancelou seus compromissos, desfez o grupo de música que o acompanhava nas cruzadas, dispôs de um ônibus e vendeu a propriedade sede da sua missão para Jocum, Jovens com uma Missão, por apenas 10% do seu valor. Começou ali um processo de vários anos, voltando a trabalhar mais diretamente nas ruas de grandes cidades e buscando a Deus para encontrar a resposta para a mistura do sistema do mundo com a igreja. Depois de um período de 5 meses, indo e voltando de um refúgio nas montanhas para buscar a face de Deus e entender como entregar a mensagem profética de juízo e ira divina para a igreja de cada vez mais apóstata, Deus o encontrou e deu-lhe uma profunda experiência com o Espírito Santo. Sentindo-se extremamente pequeno e insignificante diante da presença do Senhor, ele viu o quanto era indigno para condenar quem quer que fosse. O Espírito Santo, então, levou a pesquisar tudo o que tinha na palavra sobre amor e reconciliação. A partir daí, suas pregações mudaram. Não deixou de denunciar o pecado, mas sempre conduzia as pessoas à reconciliação, a entrar num rio de amor profundo com Deus. Uma mensagem profética de advertência e arrependimento que seria proclamada por muitos anos a seguir, estava sendo gerada a partir do mesmo contexto de inquietação, intensa busca de Deus e disposição de obedecer radicalmente às instruções recebidas. De volta a Nova York para viver a própria mensagem, em 1986, David Wilkerson estava ali nas ruas daquela cidade, como costumava fazer uma vez por ano, conduzindo reuniões evangelísticas nas ruas. Depois de uma das reuniões, por volta da meia-noite, sem conseguir dormir, ele saiu do quarto e começou a caminhar pela cidade. Ao ver traficantes em cada esquina vendendo crack para garotos de 9, 10 e 11 anos, ele parou numa esquina da Broadway com a Rua 42, perto da Times Square, e clamou em lágrimas: Deus, Deus, tu tens de levantar um testemunho neste lugar infernal. Parece que o diabo estabeleceu a cidade de Nova York como a sede do seu reino. Precisa haver uma igreja exatamente aqui, como testemunho contra toda essa maldade. A resposta de Deus não foi a que ele esperava. Você conhece essa cidade, David, disse Deus a ele. Você tem amor por ela. Faça isso você. Ele ficou em estado de choque. Depois de quase 30 anos ministrando a jovens perdidos nas ruas, ele tinha outros planos para o futuro próximo, talvez uma vida mais calma, espaço para escrever livros, viajar, ministrar em outros países. E o que sua esposa Gwen diria? Durante 2 noites, ele andou pelas ruas da cidade, chorando e clamando para que Deus escolhesse outra pessoa. No final, porém, ao retornar para seu quarto de hotel, a sua esposa, que também estivera orando, perguntou-lhe: estamos voltando para Nova York, não é? Ele respondeu. Depois de voltar para o Texas, David ainda cancelou todos os seus compromissos durante 3 meses para ficar diante de Deus, esperando nele e buscando a certeza dessa nova direção. Além da dificuldade das implicações da mudança, havia o desafio financeiro de iniciar um trabalho na região central de Nova York. Mas o Senhor confirmou o chamado, dizendo-lhe que seu propósito ali seria: 1. Advertir a cidade e a nação a respeito do juízo divino que viria em breve por causa do pecado. 2. Chamar um remanescente santo no meio da degradação moral daquela região, para render-se a Jesus e estar preparado para esses acontecimentos dos últimos tempos. Ele também lhe deu as promessas de suprir os recursos necessários para resgatar as vidas, sempre que eles fossem fiéis em anunciar a palavra. Mais uma vez, David obedeceu, deixando sua tranquilidade lá no Texas e mudando radicalmente o rumo de sua vida. Mais uma vez, o Senhor honrou a sua decisão. Hoje, a Times Square Church é frequentada por aproximadamente 8.000 pessoas das mais diversas nacionalidades, níveis sociais e procedências. São vidas transformadas,
resgatadas das piores situações imagináveis, que hoje se encontram inclusive no ministério da igreja. Um dos pastores, por exemplo, era um morador de rua. Esta última etapa da vida de David Wilkerson foi importante, porque representou a prática daquilo que havia pregado anos anteriores. Uma coisa é denunciar os desvios da mensagem verdadeira do Evangelho. A outra é bem diferente, é demonstrar como se deve fazer. A mensagem profética, que mostra a ira e o desagrado de Deus com o cristianismo voltado para si mesmo, fica incompleta sem a vivência prática do amor. Fica incompleta da compaixão divina em favor dos perdidos. Com essa experiência sólida em Nova York, Wilkerson pôde iniciar um ministério para pastores e líderes em vários países do mundo a partir de 1999. A última grande iniciativa de sua vida surgiu em 2009. Nesse estágio da nossa jornada de fé, ele escreveu: Gwyn e eu perguntamos ao Senhor o que ele desejaria que fizéssemos nos últimos anos da nossa vida. O que estava mais próximo ao seu coração? A resposta de Deus foi ele: alimente os famintos. Foi simples assim. E baseado na palavra, iniciamos o ministério Please Pass the Bread. Por favor, passe o pão. Hoje, esse ministério leva alimentos para os necessitados de várias partes na Ásia, América Central, África e a própria cidade de Nova York. Foi dessa forma que David Wilkerson terminou sua carreira, mantendo sensibilidade e obediência à voz de Deus até o fim. Você pode imaginar o que aconteceria se isso fosse multiplicado em muitas vidas e no povo de Deus como um todo? Então eu passo para vocês uma cronologia da vida de David. Em 1931 ele nasceu. Ele foi o segundo da família de um pastor e oitavo numa linhagem de pastores. Casou-se em 1952. Em 58 ele foi para Nova York. Em 59 mudou-se para Nova York com sua família. Em 1963 ele escreveu o primeiro livro, A Cruz e o Punhal. Inclusive que tem um filme, eu aconselho todos a verem. Em 1964, ele iniciou o seu ministério de cruzadas evangelísticas por todo o mundo. Em 69, ele lançou o filme A Cruz e o Punhal. Em 71, ele fundou o World Challenge, o ministério que abrangeu quase todos os Estados Unidos. Em 74, ele publicou o livro The Vision, com previsões alarmantes sobre os acontecimentos futuros. Em 87, ele fundou a igreja lá na Times Square. Em 99, início de várias conferências. E em 2009, ele fundou o ministério Passe o Pão, por favor, destinado a levar alimento aos órfãos e necessitados em países como Haiti, Filipinas, El Salvador, Quênia e na cidade de Nova York. Esse foi o resumo da vida de um jovem pastor. Talvez que como você, jovem, talvez como eu que está aqui, pode atender o chamado do Senhor. Em tempos difíceis, Deus sempre constrói o chamado dele para as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus traça o seu caminho na tormenta. Que você fique com esse texto. Portanto, em nada considero a vida preciosa demais para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós vamos encerrar esse tempo cantando. Vinícius vai cantar essa música, Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor. Você possa nesta noite, quem sabe, perguntar ao Senhor o que eu faria com 2 horas de oração na minha vida, desligando a minha televisão, o meu celular, todos os dias. O que Deus poderia fazer na minha vida? Será que Ele faria o mesmo que fez na vida de David Wilkerson? Receba a resposta do Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero recomeçar. Vou regressar ao caminho
caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, nós te agradecemos nesta noite. Nós oramos por cada jovem que está na sua casa. Não somente os jovens da nossa igreja, mas os jovens desta cidade, desta nação. Nós oramos para que o Senhor encontre cada um nesta hora. Pedimos que o Senhor, nesses tempos que estamos vivendo de reclusão em nossas casas, de distanciamento social, temos um tempo, ó Deus, para parar e refletir o que nós faríamos da nossa vida se nós dedicássemos apenas 2 horas de oração e leitura da palavra, não buscando uma mensagem, respostas, mas, ó Deus, buscando conhecer o Deus de amor, o Deus de graça que nos amou. Que nesta noite, ó Senhor, algum jovem, pode ser na mais simples casa ou na mais rica mansão, que tenha ouvido uma palavra, que tenha ouvido a voz do Senhor nos seus ouvidos, que possa atender o chamado do Senhor. E esse jovem vai fazer diferença na vida de milhares e milhares e milhares de outras pessoas. Obrigada porque o Senhor está falando conosco nesses tempos de reclusão. O Senhor está falando conosco, o nosso coração, bem quietinho. E nós te agradecemos. Encontre cada um nesta hora onde estiver. E que o chamado do Senhor possa ser audível no coração e na mente de cada um. E que cada um possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar às primeiras obras, ao primeiro amor e dedicar a minha vida a Ti. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Diz que tem mais um tempinho, Vinícius. Tem quantos minutos tem? Quer cantar mais um? Amém. Falar alguma coisa? Pensando aqui, fala e dá uma sugestão. Amém. Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, pode me pedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero.